Quero que todos vejam o que fizeram com o meu bebê. Frase de Mamie Till, ao decidir velar o seu filho de 14 anos com o caixão aberto, para que o mundo visse o impacto do racismo. Estados Unidos, 1955. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio de Lovecraft Country, o podcast. Tudo bem, amigos? Mais uma semana explode cabeças, mais um episódio incrível. Como toda semana eu tô aqui, MM Isidoro, com ela, Milena Souza. Olá, pessoas. Eu vou ficar bem quietinha hoje porque o surto eu vou fazer no decorrer do episódio mesmo. Vou fazer a Patrícia aqui. E Walter Regi. Olá, meus lindos maravilhosos e poderosos. Que episódio, hein? Então é isso, né, gente? Que episódio, hein? Que, vou ser sincero que esse episódio é o episódio que, por enquanto, mais mexeu comigo. Não sei pra você, a gente até falou, né, quando a gente assistiu o episódio, que esse episódio mexe com umas coisas que estão muito a flor da pele pra gente aqui em 2020, né? É, exatamente. Foi um episódio bem forte. Ele já começa forte, né? Com o velório do Emmett. E é de toda, assim, com a carregada de sentimento, né? Triste pelo que tá acontecendo. Ela tá sem a mãe e perdeu o pai. E ela vê ainda o amigo sendo assassinado. Todo aquele calor, aquela angústia. E também depois a Ruby citar tantas crianças negras que foram assassinadas, tantas pessoas negras que foram assassinadas. Então, assim, acho que é o episódio mais incômodo, mais triste. Mas também ele vem com um surto no final. Nossa, pra mim abalou muito as estruturas, assim, porque é muito importante, né, a gente enfatizar, pra quem não conhece a história do Emmett Till, que é uma história real, né, é um fato verídico que aconteceu em 1955, aonde um jovem, né, o Emmett Till, de 14 anos, foi acusado de assediar uma mulher branca dentro do estabelecimento dela, né, e o marido dessa mulher, que se chama Roy Bryant, junto com, acho que o irmão dele, foram atrás do Emmett Till, levaram ele da casa dele e cometeram, tipo, esse assassinato terrível, assim, que depois a gente vai falar mais pra frente, né, sobre a Cristina, enfim, e que durante o velório dele, aquele velório do início, né, baseado em fatos reais, a mãe do Emmett Till, a Mamie, ela realizou o velório com o caixão aberto, com o rosto dele todo desconfigurado, né, então é assim, eu conheço a história do Emmett Till desde 2008, quando eu comecei a estudar sobre negritude, e assim, gente, é terrível. Eu achei, assim, até bem respeitoso, né, da direção não mostrar o rosto do menino, porque se vocês forem pesquisar, tem muita foto do Emmett Till no caixão com o rosto desfigurado. Então, eu até fico com a voz um pouco trêmula, assim, de falar sobre isso, porque depois que eu vi a foto, eu não consegui dormir. Ai, não. Pesado, né, gente? Não, total, mas acho que esse episódio... Então a gente pensa que esse é o episódio 8 de uma série que tem 10 episódios, esse é o episódio que tudo começou a se encaixar, né? Que as verdades começaram que todo mundo começou a ver as verdades um do outro, que as máscaras começaram a cair, que as peças começaram no tabuleiro ali a se encaixar pras últimas jogadas ali da temporada, né? Então, você começar com uma história dessa, você começar e ao mesmo tempo você colocar muita referência a coisas que estão acontecendo agora, né? Então, quantos Emmett Tills estão morrendo até hoje, né? A gente tem só no Brasil esse ano, nesses últimos anos, quantas meninas Ágatas, João Pedros e tal estão morrendo. Ao mesmo tempo, você tem a própria Dee, que a gente vai começar falando dela agora, mas a própria Dee, quando ela tá com o policial lá, a hora que ela falou I can't breathe, sabe, eu não consigo respirar pro policial, cara, eu falando aqui com vocês, até me arrepiei na hora, porque é uma palavra, é um negócio tão... Você tá vendo que ela tá sendo sufocada ali, mas sobre o contexto que a gente tá hoje, né? E eu fico muito curioso pra saber quando foi gravado esse episódio, né? Sabendo que a gente tá... Há quanto tempo a gente tá em pandemia, em quarentena e tal, mas aí você já conecta com o Floyd, você já conecta com o Black Lives Matter, então uma frase tão simples e tão corriqueira até, né, toma um lugar ali na sobrevivência de nós pretos muito gigantes. Então quando a Dee fala isso ali,
E você vê o policial Lancaster, né, fazendo aquilo com ela, e ela só manda o I can't breathe, já começou a me destruir logo ali. Sim, eu fiquei me perguntando também se esse episódio foi gravado antes ou depois. Mas mesmo assim é algo muito corriqueiro, assim, né? Quando os policiais fazem isso, sufocam pessoas pretas, elas falam, I can't breathe, eu não consigo respirar. Então, não é algo, eu acho que não é algo que, tipo, virou simbólico, óbvio, porque no assassinato do George Floyd virou simbólico essa frase. Mas é isso, sempre quando nossos corpos são violentados, tipo, a gente não consegue respirar. A gente não tem um lugar ali pra respirar, pra sobreviver, pra mostrar que existimos, sabe? E ver isso através de uma criança, que é a Dee, é muito mais pesado, assim. Porque, é óbvio, é igual Montrose diz, né? Tipo, ela tem que aprender, ela vai aprender, infelizmente, o que é isso, o que é o racismo, é o peso, entre aspas, da cor dela na sociedade, porque ela é uma menina preta. Então, ela vai perder outros amigos, infelizmente. Ela vai ser violentada diariamente porque ela é uma menina preta. E ver como ela lida com isso, essa vulnerabilidade, ela não sabe o que fazer. Cara, o quanto a gente se identifica, sabe? Então, a Misha, assim, ela trouxe de uma forma bem pesada, mas, como eu sempre digo, essa série tá vindo pra reflexão. Se as pessoas não começarem a refletir sobre, e ela é uma reflexão ainda dentro da ficção, sabe? Que traz coisas reais. Se as pessoas não começarem a refletir sobre, as coisas só vão piorar. E assim, eu não tenho muitas esperanças, né? Tipo o Walter. Eu tô ali na realidade, mas ao mesmo tempo não tô. A gente tem que ficar com o pé atrás, né? E eu já digo que quebrei a cara com a Cristina, gente, desculpa. Na hora daquela cena eu pensei, olha, Mi. Vamos falar da Dee antes, porque tem esse começo todo com ela, e querendo ou não, a Dee é quase o nosso ponto de vista nesse episódio, né? Cada episódio a gente tá focando num personagem. Nesse, o foco principal fica na Diana, e pra quem conhece o meu trabalho fora do podcast aqui, vocês sabem, pra quem me segue nas redes, o que eu já faço, que saúde mental é um papo que é muito forte pra mim, e ainda mais saúde mental de jovens. E se você quer saber mais, segue a gente lá, procura a gente, que a gente ajuda muito essas pessoas, a gente cria conteúdo pensando nisso. E esse é um episódio que você vê muito a situação da Dee, como ela tá num estresse pós-traumático, ela tá entrando num lugar muito perigoso ali, e até aquelas figuras, né, que seguem ela, aquelas duas meninas, que tem todo um peso ali da cabine do Mestre Tom, que a gente vai entrar em todos esses detalhes e tal, mas a Dee, quando ela tá falando com Montrose, você vê claramente que ela não tá bem, né? Que ela tá destruída, porque o pai morreu, a mãe desapareceu, um policial enforcou ela com a revistinha dela na mão, então muito provavelmente ela deve estar pensando que a mãe morreu também, o mesmo policial procurando ela foi enfeitiçada. Você tem o Montrose e o Atticus, né, colocando ela sempre de lado ali. Aí ela vê um dos melhores amigos, que a gente vê o Emmett Till jogando com ela, né, se não me engano, no terceiro episódio, que eles estão na casa ali, que eles estão brincando de Ouija, que o tio Jorge manda mensagem. O Emmett tá com ela, então era um colega dela e ela tá perdendo tudo. E aí você vê aquela menina e a atriz, né, mandou um benzaço, assim, no rolê de mostrar o quão ela tá perdendo o senso de realidade mesmo, vocês acham? Nossa, com certeza, assim, aquela cena da plataforma do trem mesmo, que ela tá vendo aquelas duas garotas correndo atrás dela e ela pedindo licença ali, a expressão da atriz, como vai mudando, é surreal, ela consegue transmitir o medo e ela consegue transmitir toda essa desestabilidade mental, sabe, tipo, tem alguém me seguindo, tem alguém querendo fazer algo comigo, aquele policial maldito que colocou essa maldição nela, sabe, então eu acho que ela conseguiu, não tenho certeza, ela conseguiu assim, transmitir muito bem. É desesperador. Eu só queria pegar aquela menina e sair correndo, sabe? Tipo, conseguir esconder, porque é horrível, sabe? A gente tem que trabalhar nossa saúde mental todos os dias, porque essas violências que a gente sofre, se a gente não tiver um apoio, a gente acaba cometendo, sei lá, um suicídio, porque a gente não vê um lugar. Então, assim, ver isso através da Dee é muito, muito difícil, sabe? Foi muito triste assistir esse episódio com ela, assim, todos os altos e baixos dela ali, foi muito triste. Eu acho que foi toda uma desumanização, né, dos corpos negros na sociedade. Aquela cena onde ele dá uma rasteira nela é surreal, e a gente sabe que aquilo existe, que aquilo acontece, principalmente com a população preta e periférica, né? O mais louco é que aquilo tudo é
muito normatizado, né, nas nossas vivências. E eu acho também que o feitiço que ele lançou como ela, tal como aconteceu no segundo episódio, só, na verdade, ressaltou todos os medos que ela tem, né? Por exemplo, aquelas menininhas que eu acho que são blackface, sabe? Tipo, com aquelas danças típicas dos menestréis, é o que a sociedade, a arte pregava naquela época, né? Explica pro pessoal o que é o blackface, o que é o menestrel, Walter. Sim, os menestréis, na verdade, eram espetáculos, né, teatrais feitos por pessoas brancas que pintavam o rosto de preto para poder reproduzir o que era, tipo, o negro na sociedade, né? Então eles representavam o negro de maneira sempre cheia de estereótipos, como se fossem burros, como se fossem doentes. E isso, até nos anos 50, né, que eles já tinham televisão naquela época, se propagou na televisão também. E aí eles tinham essa prática do blackface, que era pintar o rosto, e isso podia ser uma coisa muito engraçada para os brancos, mas para os negros era uma coisa de estereótipo que era muito forte, e eu acho que é por isso que isso explode na cabeça da Dee, porque imagine o que aquela menina sofria com pessoas zombando dela e vendo a própria imagem representada como arte, sabe? Então eu acho que desde sempre a arte sempre foi um mecanismo de opressão para os negros, né? E aquilo explodiu na Dee. É tanto que o primeiro filme falado da história, que é o cantor de jazz, o jazz singer, tem o Al Johnson, que era um ator que fazia blackface, né? Então ele pintava a cara de preto. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver a cara dele, um cara visualmente branco, com a cara preta, os lábios, né? Algumas partes do corpo muito pronunciadas, tentando imitar as feições de uma pessoa preta. Então, você vê que esse filme é de 27, 25, 27, uma coisa assim, se eu não me engano. Então, você vê que a gente tá reproduzindo isso desde então, né? Até tem comediante na TV brasileira que faz isso até hoje, né? Então, a gente vê isso. Então, essa menina tá lá. Então, A Cabana do Pai Tomásmi, ela é um dos livros mais clássicos, né? Que é onde a gente vê, ela tá no banheiro ali, a gente vê o livro cair e tem a figura das meninas, e é um dos livros mais importantes, eu diria, sobre a situação do escravo nos Estados Unidos, não é? É um livro que repercutiu bastante, né, da Harriet Beecher. Então, assim, ele é um livro que fala sobre a escravidão, de como a escravidão foi terrível. O presidente norte-americano Abraham Lincoln também falou que foi a senhora que, com seu livro, causou essa grande guerra. Que, tipo, esse livro meio que abriu a cabeça de muitas pessoas negras para começar alguns movimentos. Mas, posteriormente, também ele foi problematizado, porque parece ali que ele tem aquela pegada de white savior, mas ao mesmo tempo que eu penso que, sim, tem alguns livros que tratam de escravidão, pessoas pretas, enfim, a gente tem até o filme Histórias Cruzadas, que fala de uma mulher branca dizendo como era aquelas mulheres negras domésticas trabalhando, tipo um white savior, mas todas essas histórias têm uma importância ali pra gente começar a desconstruir, a ressignificar, sabe? Então, cada pedacinho disso tem uma importância para a história. Então, mesmo que esse livro é muito importante para a narrativa toda ali que a Dee começa a ver, então ali é muito importante para ela começar a desconstruir a própria personagem. A gente vê isso no decorrer da série, né, do episódio. Então, ele é um livro muito importante, por mais que tenha suas problemáticas, óbvio que a gente tem que apontar, mas é aquela pontinha ali para começar a mudar muita coisa. Sim, e esse livro é tão importante que até no musical, no filme O Rei e Eu, tem uma cena que é um livro que se passa no Sião, né? Uma história que se passa no Sião, e o ápice da história é o rei vendo uma versão musical desse livro. Então você vê que o livro foi tão grande que deu a volta no mundo inteiro, e o rei do Sião tava ali citando esse livro, né? E essa história sobre escravos e tal. Eu só queria fazer uma indicação, rapidinho, que a gente tá falando aqui sobre audiovisual com pessoas pretas e terror. Eu queria indicar o livro Horror Noir, não sei se eu já indiquei aqui, mas ele é um ótimo livro pra gente entender a representação dos negros no cinema, aí no gênero horror, que a gente tem aqui, a gente falou de alguns filmes que falam sobre blackface, a gente também tem o Nascimento de uma Nação, que é, né, o auge. É, um dos filmes mais famosos dos Estados Unidos, né? Isso, um dos filmes mais famosos. Então, a Robin, que é a autora, ela traz durante os séculos aí como foi que os negros foram representados. Então, tipo, não é só na ficção, sabe? Ela mistura ali a ficção com a realidade. Então, pra gente entender, tem um estudo mais profundo sobre isso. Eu super indico o Horror Noir, tanto o livro quanto o documentário, que inclusive tem o Jordan Peele.
Então, procurem. E continuando essas coisas de indicação aqui que a gente tá, antes de falar delas, né, da Ruby, da Cristina, tem um filme do Spike Lee chamado Bamboozled, que fala muito sobre blackface nos anos na virada dos anos 90 pros anos 2000, do final do século 20 pro 21, acho que o filme é de 99 ou de 2000, e fala o que aconteceria em Nova York se os negros tomassem o blackface de volta pra eles, sabe? E fala sobre a violência contra o homem preto, que ele nunca vai ganhar, que ele sempre tá sendo explorado, e é um filme que eu revi recentemente, e eu acho ele muito mais forte hoje em dia, e conversa muito com Lovecraft Country, porque eles estão pegando algo antigo e trazendo pro novo, né? Mesmo o novo tendo 20 anos, e vale muito a pena ver pra você ver o poder e como a gente fica preso nessas representações, né? Nessas espirais, assim, de representação. E quem joga muito isso na nossa cara, naquele monólogo quase incrível, é nossa musa Ruby, né? Aquela cena dela com a Cristina, meus amigos, que pancada. Eu acho que eu vi a cena umas 3 vezes, assim, Nossa, tipo... eu vi incontáveis. Não sei nem contar, Isidoro. E todas as vezes que eu vi, eu chorei. E eu fiquei... É isso, Milena, você levou um tapa na cara. Nossa, que pancada, não é, Walter? Nossa, eu acho que esse episódio foi o episódio, como a gente fala no cinema, o episódio do bifão, de textos enormes com atuações surpreendentes, sabe? E essa da Ruby falando, na verdade, ela detalhou, né, a forma como o Emmett Till morreu. Aquilo é de uma verdade, cara, que transparece no olho da Ruby, né? E a gente até pensa que aquilo vai, de alguma forma, né, impactar a Cristina. Na verdade, em primeiro momento, e posteriormente, depois teve aquela cena, mas em primeiro momento não impacta. E quando ela dá aquele contragolpe na Ruby, falando que ela não sente, que ela não liga e que muito provavelmente os assassinos do Emmett Till não vão ser julgados, ela fala com uma frieza, mas é uma frieza que é a realidade, porque em muitos casos de assassinatos de garotos pretos mortos, né, os agressores, principalmente policiais, são absolvidos. Então, ver aquele diálogo na pele, né, no corpo de uma mulher negra é muito potente, Inclusive, ela ainda diz, né, que o papel dela não era estar ali na casa da Cristina, é estar junto com a galera preta do Sul, que é a galera que vive as situações mais fortes, né, do racismo. Então foi uma cena, assim, que me impactou muito, gente. Não, total. Me impactou muito. Nossa, total, sabe? Não, e toda a relação delas, né? Ou deles, eu não sei como explicar o que tá acontecendo ali nessa relação que é, né? Que é bissexual, mas são as mesmas pessoas, e é interracial, mas ao mesmo tempo não é. Né? É muito doido o que tá acontecendo ali. Eu chego a achar que tá rolando um sentimento de ambas as partes, mas é muito difícil aceitar esse sentimento, e aquele sexo surreal foi... Cara, eu não sabia o que pensar naquilo, sabe? Aí depois ela dá a jogada final falando que ela tomou a poção porque ela não queria ficar com a Cristina ou transar, né? Com um cara branco. Foi muito louco aquilo, gente. Foi muito louco. E posteriormente o que a Cristina fez. Que eu não sei o que vocês acharam daquela cena, o que aquela cena quer dizer. Não, então, eu acho que tem todo um crescimento aí. Porque você tá vendo que tá tendo uma proteção ali, né? Porque já começa com a Ruby chegando em casa, o vizinho achando que ela é empregada. Aí entra o William, Exato. Né? Entra o William pra falar que não. Aí o William dá em cima dela no banho. Ela toma o rolê, porque ela veio do velório e tal, aquela parada toda. E aí, tipo, a pele tá caindo, aquela cena, quase um renascimento, né? Um rolê que, tipo, visualmente é ao mesmo tempo lindo e nojento, né? Tipo, impactante. É algo que tipo, não dá pra você se esconder por cima de uma casca, assim, sabe? Não tem como você criar uma casca, não tem como você fugir de quem você é. Porque no final, é aquilo, né? É aquilo que ela falou pra Cristina. Olha o tanto de crianças que morreram e você se importa. Ela vai sempre ser uma mulher negra, a Ruby. E a Cristina... Exato. Assim, eu não sei depois do que aconteceu com a Cristina, né? Mas ela não se importou. E, gente, aquilo ali foi... Por mais que a gente saiba que muitas pessoas brancas realmente não se importam, ouvir, sabe? É muito doloroso. Sabe? Ela, não, eu não me importo. E pra mim, que tentei acreditar... Esse tapa foi violento demais, né? Nossa, muito. Pra mim, que tentei acreditar na Cristina, né? Porque fui bondosa, né? Pra mim, foi pior ainda. Falar, cara...
Não, sério. Então, mas vamos falar do final disso, né? Essa cena ficou muito aberta, como o Walter tava falando, que é quando ela usa o poder de ressurreição nela mesma, quando ela resolve ser morta, né? Com muitas aspas ali, ou sofrer tudo que o Emmett Till sofreu. Quando ela contrata 2 caras pra encher ela de porrada, colocar um arame farpado em volta do pescoço, prender num ventilador e jogar ela no rio. E por que vocês acham que ela fez aquilo? É porque ela se questionou? Porque ela não tava sentindo? O que tava acontecendo ali? Até agora eu tô com sentimentos muito, muito conflitantes em relação a essa mulher e essa cena. Eu acho que ela tava... Naquela parte que a Ruby falou, eu acho que ela tava incômoda, sabe? E por mais que tenha tido interesse ali naquela cena, você vê a dor que ela sente quando ela apanha e quando tudo aquilo acontece, quando ela volta, tipo, ela não tá feliz em ter voltado, sabe? Ela tá desesperada, porque ela apanhou e morreu, literalmente, e meio que ela sentiu como é ser violentada sem motivo, entre aspas, sem motivo algum. Mas, ao mesmo tempo, eu fico ainda com o pé atrás com a Cristina, sabe? A Cristina estava decepcionando. Ah, gente, essa é uma cena que ficou muito aberta, assim. Eu acho que foi uma provocação mesmo de roteiro da Misha, de pedir pros brancos se colocarem no lugar de todos os negros que morrem todos os dias, porque infelizmente a conta é exorbitantemente maior, sabe? E ela se colocou no lugar, assim, do preto, mas eu acho que visualmente, até por provocação, o fato da Cristina apanhar do mesmo jeito que o Emmett Till apanhou e ser violentada, eu acho que pra galera dói mais do que se fosse um corpo negro. E eu explico por quê. Porque a gente já tá acostumada a ver os corpos negros sofrendo. A gente se acostumou desde a época lá do nascimento do cinema, até toda a produção audiovisual que a gente vê, são corpos negros sofrendo, chorando. Até rapidamente, assim, eu tenho um exercício que eu fiz com um filme que eu dirigi, que se chama Preto no Branco, que é um preto que ele não apanha, que o tempo inteiro ele está se defendendo, que o tempo inteiro ele é herói, e as pessoas brancas não entenderam, porque a gente está acostumado a ver, mesmo que no final seja o herói, o corpo negro apanhando, né? Então eu acho que essa foi uma provocação muito inteligente da Misha pra gente falar sobre isso, né? O quanto dói ver um corpo branco apanhando e o corpo negro a gente já se acostumou. É muito louco. Agora, os rumos que a Cristina vai tomar, gente, eu não tenho como optar, não sei. Não sei. Total, porque a gente vem com a Cristina mostrando quase essa empatia extrema, ou tentando ter empatia extrema, a gente não sabe se é por amor a Ruby, né, se é tentar entender, mas ao mesmo tempo o resto do episódio inteiro ela tá forçando pra ter o poder ali, né? Ela vai atrás do Atticus, ela vai atrás o Atticus vai atrás dela, né? Mas ela tem aquela conversa no cemitério, aí depois ela tá na igreja com a Letty, e aí ela tá começando a juntar. Então ela tem umas páginas, ela tem a chave, ela tem uma porrada de coisa agora pra alcançar a imortalidade, que é o que ela quer. Só que ao mesmo tempo ela tá com a Ruby e tá indo pra esse outro lado. Então não dá pra saber se ela é na dualidade clássica de vilão e herói, aonde ela tá se colocando, né? Porque nesse episódio mesmo, ela tá jogando pra todos os lados. É muito doido essa personagem pra onde ela tá indo. Ela é uma personagem difícil de decifrar. É muito interessante, assim, ver essa dualidade dela. Realmente, a gente não sabe qual vai ser os próximos capítulos da Cristina. Mas, assim, sendo totalmente realista, eu acho que ela vai mostrar a cara de vilã dela. Eu espero que não, mas eu acho que eu não falo mais nada. Não confio na Cristina, não confio. Não falo mais nada, gente. Já quebrei a cara uma vez já basta, né? Eu quero... O coração quebrou pra remendar de novo é difícil, né, amiga? Exato. E pegando esse clima Cristina e não sabe pra que lado vai, e de eu falar que quebrei a minha cara, né? Pelo menos uma coisa eu acertei nesse episódio, que a Dia iria pra Chicago, gente. Isso eu acertei. Exato. Então vamos falar do nosso, agora, triângulo amoroso principal da série ali, né? Que eram só 2 pessoas, agora já temos 3, né? Como a gente falou. Que é a Atticus, Letty e agora a Gia. O que vocês acharam dessa volta da Gia aí e a Letty tomar esse soco indireto na cara naquela cena da sala ali, ao entender que a Gia, mesmo sendo um espírito de uma raposa coreana com 8 rabos, ela ainda ama nosso querido Atticus?
Olha. Já que a gente tá falando de dualidade, né? Aí, Atticus, quebrei a cara com Atticus. Porque... Olha só. Ele foi bem grosso, assim, com a Dia, mas também, né, gente? Depois daquela experiência que ele teve com a Raposa de 9 Caudas, eu acho que foi até morna a reação dele. Mas eu acho que... Eu torço para que a Dia encontre um amor da vida dela, porque eu acho que Dia muito possivelmente vai se apaixonar por uma mulher, aquele bem viajando. E o Atticus, ele tá indo pra um caminho em que ele quer tomar realmente a força dele, né? Naquela discussão com a Letty, ele já disse que agora não quer só as páginas do livro, não. Ele quer o livro inteiro, que é para proteger a família dele, né? Então, eu acho que a partir de agora, o Atticus ele vai assumir o controle da vida dele, inclusive da relação com a Letty. Bom, a Letty tá grávida, né, gente? A gente já sabe, porque soube no outro episódio que eles tiveram um filho. Então, eu acho que nessa briga aí, quem ganha é a Letty. Se o Atticus não morrer, né, gente? Enfim. Para, Walter. Para, pelo amor de Deus. Bom... Não, gente, porque no outro episódio, o filho dele já disse que a Cristina entregou ele pro sacrifício. Então, a gente tá torcendo para que o Atticus resolva essa situação, né? Porque a gente já sabe que o sacrifício foi feito. Então, a nossa expectativa é de que isso não se concretize agora. Que ele sabe toda a verdade porque ele fez a viagem lá pro futuro. Mas não vai acontecer. Então, vamos lá, que tem essa parte também que a gente achou no episódio passado. O episódio incrível da tia Hipólita. Quando ele volta com o livro, que a gente vê que ele tá com o Lovecraft Country na mão. E que foi escrito pelo George. A gente achou que era o tio George. Mas estávamos errados. E era o filho dele. Homenagem póstuma. Com Letty. Então, uma homenagem, né, que eles fizeram ao filho dele, e aí ele fala algumas coisas que até a gente falou no privado, que a gente não falou aqui no podcast, das diferenças do livro pra série. Quando ele tá falando ali com o Montrose, né, o Atticus, ele tava falando do livro, que o livro foi escrito pelo filho e tal, e é um livro sobre a família deles com algumas diferenças. Uhum. A gente vê que não tem o William, que a Dia é um homem, não é uma mulher, né? Tem algumas coisas que o tio George não morre e no que livro. No final o Atticus realmente, né, fazem o sacrifício e tal. E eu acho que vai ser diferente na série, gente, pelo amor de Deus. Misha, não faça isso. Exato, então essa foi um meta comentário que eu achei incrível que a Misha fez aí, ao citar o livro, que é a origem da série, e ao mesmo tempo fazer uma versão fictícia do livro, que é a origem, e esse livro ser o texto original do livro, mas que é diferente da própria série, sabe? Isso eu achei muito doido. Nossa, assim, que ela conseguiu eu achei fazer. eu achei muito bom, porque ela meio que colocou ali, ó, estou dando a minha visão dessa história, porque ela é uma história interessante, uma história importante, mas a gente vai dar uma outra versão aqui. Será que isso realmente vai acontecer? A gente pode mexer um pouquinho e contar outras realidades, outros fatos. Então, assim, eu estou muito curiosa pra saber como é que isso vai acontecer. Eu acho que ela vai mudar muitas coisas ainda do livro. Sei lá, gente, eu já não sei nem o que esperar mais dessa série, porque a Misha, ela coloca umas coisas assim que são imprevisíveis demais. Não, total. E aí a gente tem já a Jiham falando que ele vai morrer, a gente tem o livro falando que ele vai morrer, ele foi pro futuro, né? Achou tudo. Mas dessa cena do livro, o que eu tô mais gostando, que eu mais gostei foi ele com o Montrose, né? Tipo, ele e o Montrose começando a remediar, o Montrose se abrindo pro filho ali, né? Não ainda completamente, mas eles conversando antes de fazer a magia, o pai ainda tentando proteger o filho ali, quando eles estão fazendo a magia pra ele, porque no capítulo anterior ele saiu correndo quando ele viu o pai com o namorado, né? Eu achei uma redenção tão linda, uma cena tão poética deles dois sentados ali naquela Chicago, apagando as luzes, sabe? Fez também uma simbologia, né, ao fato da bebida, deles compartilhar a bebida um com o outro. Foi assim, eu acho que foi uma redenção. Eu acho que finalmente o Montrose, ele assume o papel do pai, mas do pai carinhoso, do pai protetor, porque ele dá... É lindo quando o Atticus pede pra ele, o que eu vou fazer? Sabe? Dane-se que meu
pai é viado. Que coisa mais linda. Pai, o que eu vou fazer? Ah, sério, gente, eu choro, porque essas redenções pra mim são muito lindas, Sim. né? Porque, enfim, e ele tá virando pai não real. só pro Atticus, mas também pra Dee, né? Então ele tá tomando o lugar que o tio Jorge era pro Atticus, ele tá tomando pra Diana. Exatamente, que quando ela entra e aí ele abraça e aí ele protege. Enfim, a gente não sabe mais o que vai acontecer só no próximo episódio. Mas enfim, é linda essa redenção do Montrose e essa aproximação, né, do Atticus com o pai. É muito lindo e poético, viu? E aquela cena também deles fazendo a magia é linda e é muito engraçada, né? Porque eles dois ficam esperando acontecer alguma coisa e não acontece, aí ele brinca que tem dislexia. Enfim, eu acho que foi um respiro num episódio que foi tão forte, assim. Roteiro Total. de Misha. Misha, te amo. E aí a gente falando de algumas magias que a gente encontra aqui nesse episódio, que é a Cristina finalmente mostrando pra gente que é aquele símbolo que a gente encontra em quase todas as páginas e tal, né? Quando eles estão no cemitério ali, que ela desenha. E aí a gente vê que quando ela tá protegendo ali a Letty, né? Que a Letty pede pra ela proteger o Atticus na igreja, e ela resolve proteger a Letty, porque muito provavelmente ela ela sabe que vai ter que matar o Atticus e sacrificar o Atticus, mas ela precisa de ter alguém da família junto com ela, então ela vai proteger a Cristina, que ela tá grávida, e ela tem e quando a Cristina começa a se curar ali, que tem aquele machucado dela ali, né, e o símbolo é muito parecido com o símbolo que o William tem no peito, então provavelmente todo mundo ali passou por algum ritual, por alguma coisa, que é esse ritual de proteção, né, esse ritual de proteção, esse ritual que ela usou, que provavelmente é o ritual, como ela fala, que ela percebeu que é o ritual que vai dar pra ela ficar imortal e não só trazer as pessoas de volta à vida, como ela fez com ela mesma. Inclusive ela fala alguma coisa de Caim, né? Sim, que é a marca de Caim, né? A marca de Caim. Na verdade, eu não estudei muito sobre a Bíblia, né? Mas eu sei que Caim era o filho de Adão e Eva, né? O filho, se eu não me engano, o primogênito que matou o irmão mais novo, o Abel. E se fala muito, porque, na verdade, a partir do momento que ele matou o irmão, parece que Deus jogou um feitiço sobre ele. Na verdade, ele ficou com aquela marca de assassino. Falam que foi o primeiro homicídio da história, que foi o Caim que matou o irmão Abel. Inclusive, em muitas religiões, dizem que essa marca era a marca da negritude, né? Dizem que é por isso que Deus colocou essa maldição. As pessoas negras eram descendentes diretos de Caim. Então eu não sei o que eles querem dizer na série. Mas a marca do Caim simboliza o primeiro homicídio da história, pós Adão e Eva lá. E tem algumas literaturas que a marca de Caim tanto dá a imortalidade quanto dá o vampirismo, que é uma versão de imortalidade, né? Então você tá nesse lugar porque viver pra sempre a gente acha que é legal, mas quando você começa a ver as pessoas à sua volta morrendo, as pessoas que não vão estar lá, e eu acho que isso explica muito da Cristina no final, porque ela não sente nada e talvez ela já esteja se preparando e ela usa o sangue, né? O sangue do William, o sangue da mulher lá que cuida dos cachorros, ela tá sempre mexendo com sangue, ela tá sempre querendo viver pra sempre, roubando energia das pessoas. Mas aí, pra fechar isso, a gente começa a ver que provavelmente não vai ser tão fácil esse lugar dela, porque nosso menino Atticus, ele agora é um deles. Ele conseguiu, hein? E aquela cena final, hein, gente? Pelo amor de Deus. Jesus, ali eu pensei, gente, é vida real, os policiais estão metralhando a casa dos pretos, Atticus vai morrer agora, chegou a hora dele morrer, de repente o chão explode e aparece o Shoggoth. A gente tem tudo, né? Então a gente já começa com aquela... Como você vê que na série nada é por acaso, no episódio 3, quando você vê o voodoo sendo feito, já é a segunda vez que esse voodoo protege a casa de alguém entrar, né? Então o Lancaster vai entrar ali depois de ter feito as coisas com a Dee e tal, e não consegue. E aí depois é tiro, porrada e show-off, né? Não é nem bomba. É tiro, porrada e show-off pra tudo que é lado. Isso é que eu digo, é o clímax, é acabar no clímax total, gente. Monstro apareceu, eu falei, já era, gente. Acabou hoje no 8º. Não vai ter nem o 9º nem o 9. Os próximos, gente, como né? assim? E assim, ver como o Shoggoth, gente, eles acabam com os policiais. De uma forma, é aquele momento que os fãs de Lovecraft estavam esperando, os bichões aparecendo. Vocês têm agora, gente. Então a gente viu eles no primeiro episódio lá, né, quando eles estão chegando em Arden. E agora a gente
vê no oitavo completamente oposto, né? Que aí a Letty e o Atticus estão ali tomando tiro e desesperados, e aí eu acho que quando o Atticus aparece, o Shoggoth sai ali e é tipo um cachorrinho dele, né? No final, quando ele coloca a cabeça assim pro Atticus, né, na mão do Atticus pra querer um carinho. Essas idas e vindas que eles estão plantando na série inteira, umas coisinhas que eles estão se pagando tudo, né? Então tudo que eles estão colocando de aposta, de símbolozinhos e tal, em algum momento eles estão vindo atrás e é incrível. Esse episódio eu até fico emocionado de falar, porque que grande episódio emocionalmente, né, tipo, de ação, bonito. E a Misha Green que dirigiu, né? Então eu não sei se ela vai dirigir mais episódios na série, mas a criadora da série, ela criou a série, dirigiu, e acho que não à toa ela pegou esse episódio pra dirigir. Eu achei maravilhoso, a Misha fez um trabalho incrível nesse episódio, como todos os outros, né, gente? Ela explodiu cabeças. A mulher tem que ser premiada. Se ela não ganhar o Emmy ano que vem, eu não respondo por mim mesma. Exato. Então a gente acabou de ter o Emmy 2020 aí, esse Emmy remoto. Já tivemos grandes séries da HBO premiada, né? Succession, o Watchmen, a outra série que eu acho até que é uma série irmã de Lovecraft Country. E se você, assim como a gente, quer ver de novo Lovecraft Country, essa cena da Ruby ali, a cena da Cristina, qualquer cena, o tempo todo, ou ver esses premiados do Emmy da HBO, entra lá, assina aí, né, o HBO Go, porque o HBO Go você assina, vê a qualquer hora, aonde você quiser, seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua Smart TV, você consegue assistir a hora que você quiser essas séries. Eu acho que vale muito a pena, porque pra entender, tipo, igual a gente aqui, que a gente consegue ver os episódios mais de uma vez, e por mim eu veria, acabando o podcast aqui, vou ver até de novo esse episódio, porque olha, que pancada. E não esquece de entrar lá no Promoção Descubra, né, gente? Promoção Descubra, se você assina o HBO Go, você pode ganhar tablet, pode ganhar celular, ganhar eletrônicos, só fazendo o que você mais gosta, que é falar de série. Vai ter o quiz lá, entra no quiz, e aí você pode ganhar aí grandes prêmios da HBO, mas principalmente eu acho que vale a pena para você assistir essas séries e o Watchmen e Lovecraft Country, para você ter aí o seu kit antirracista de séries de entretenimento em dia. Porque se tem um grande serviço que essas séries estão fazendo, é colocar o grande público no nosso lugar, né? No nosso papel, no nosso espaço, e não só criando um lugar de fala, mas criando um lugar de escuta. Então é isso, gente. Ficamos aqui nesse grande episódio 8. Eu nem ouso mais perguntar, eu sempre falo isso, o que a gente espera do episódio 9, porque, né, é tiro atrás de tiro, bomba atrás de bomba, Shoggoth atrás de Shoggoth, magia atrás de magia. Só vem aí. A gente vai estar aí no episódio 9. Então, domingo que vem, acabou o episódio na HBO ou no HBO Go, entra aqui, onde você está ouvindo esse podcast, e vem com a gente discutir o episódio 9. Até lá. Até lá, amigos. Como diz o Isidoro. Até lá, gente. Um beijo. Tá acabando. Só faltam 2. Você acabou de ouvir o podcast oficial de Lovecraft Country, a série original da HBO, escrito e apresentado por Milena Souza, Walter Regi e M.M. Isidoro, dirigido por M.M. Isidoro, produzido por Guilherme Pinheiro e Maiara Isidoro, editado por Jéssica Correia. É uma produção da Ampere e da HBO. Ampere.